Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical, o seu programa de toda semana. E hoje, especialmente, começando um novo trimestre. Depois de estudarmos 3 meses sobre o relacionamento familiar, uma lição muito, mas muito abençoadora e proveitosa, hoje iniciaremos esta preciosa lição que tem a temática geral, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Esta é a temática desses 3 meses em que nós iremos, a partir de hoje, estudar. Vamos aqui apresentar rapidamente o sumário da nossa lição, onde iremos nos debruçar sobre estes temas. Aí você vê na sua tela as 13 lições que estudaremos a partir de hoje. Assim nós vamos hoje iniciar estudando sobre a igreja diante do espírito da Babilônia, uma lição introdutória, uma lição onde nós iremos ter uma visão panorâmica de todos os 13 assuntos, os 12 subsequentes assuntos que iremos analisar a partir de hoje. Assim, nós vamos para o texto áureo, para a verdade prática desta lição de hoje, que passamos a analisar a partir de agora. Já queremos agradecer a Deus por sua participação conosco, por sua audiência. É um privilégio ter a sua companhia aqui, ou em casa, assistindo pela TV, ou no seu smartphone, assistindo pelas nossas plataformas digitais. Deus abençoe você, continue conosco, porque será uma jornada de 3 meses imergindo nesses temas tão maravilhosos. O texto áureo da nossa lição, a lição de número 1, a igreja diante do espírito da Babilônia. O texto áureo está em Apocalipse capítulo 17, versículo de número 5, que diz assim: E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. A verdade prática nos diz assim: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. A leitura bíblica em classe está no livro de Apocalipse, capítulo de número 17, a partir do verso 1 até o verso 6, que também assim nos diz: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Muito bem, vamos à apresentação dos objetivos desta lição, onde no primeiro tópico iremos apresentar os significados de Babilônia. Vários significados estão por trás desta expressão, desta palavra, e nós iremos conhecer isto. No segundo tópico, elencar os sistemas que formam o espírito da Babilônia.
Em terceiro lugar, demarcar a posição que se espera da igreja nesse contexto. Vamos agora conhecer os três subtópicos do primeiro tópico desta lição. No primeiro, nós iremos conhecer a expressão grande prostituta. No segundo tópico, a mulher e a besta escarlata. E no terceiro tópico, mistério, a grande Babilônia. Estes são os assuntos-chave que iremos estudar a partir de agora. Que bênção, que maravilha! Nós vamos, a partir desta lição de número 1, entender que o livro do Apocalipse é uma revelação de Deus entregue a Jesus Cristo, que por sua vez entregou ao seu anjo, que notificou a João. Nós vamos entender que este livro possui um número muito grande de símbolos. É um livro extremamente simbólico. Nós também perceberemos que a partir dessa simbologia presente no livro, torna-se o livro mais complexo, mais difícil de interpretação. Mas nós, contudo, verificaremos nesta lição de número 1 que o ideal, que o propósito desta primeira lição não é discorrer sobre temas demasiadamente escatológicos, mas apresentar qual é o sentido figurado da expressão aqui apresentada pelo autor, Babilônia. Nós vamos conhecer a partir desta lição a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Vamos conhecer quais são os principais ataques a partir deste espírito da Babilônia que atua hoje no mundo de forma a tentar até mesmo paralisar a Igreja de Cristo. O autor desta preciosa lição é o teólogo e também pastor Douglas Batista, profundo conhecedor da matéria, onde ele, usado pelo Senhor, escreveu estas 13 lições. Eu, com muita alegria, estou contando aqui com a presença, a participação e os comentários, principalmente, do nosso querido pastor Amarildo Coelho e também do pastor Elias Gomes, que nos ajudarão na condução deste programa e também nos comentários desta preciosa lição. Amado pastor Amarildo, nós estamos diante de um trimestre novo em que assuntos delicados, complexos e difíceis nos serão apresentados já a partir de hoje. Mas eu tenho certeza que o Senhor nos ajudará a discorrer sobre esses temas. A paz do Senhor, pastor Amarildo. A paz do Senhor, pastor Paminonda. É sempre um prazer estar com o senhor, com o pastor Elias, como instrumentos de Deus. Na verdade, nós somos apenas vasos de barro, onde Deus nos dá da sua graça, da sua sabedoria para explicar aquilo que nós temos aprendido da parte de Deus. Como o senhor bem falou, um assunto, principalmente essa primeira lição, um assunto que requer muito cuidado nos estudos, nas explicações, é isso? Até porque o livro do Apocalipse, como o senhor já bem citou, e o autor também fala, não é um livro de fácil interpretação, símbolos, figuras e etc., e que nós precisamos estudar de uma maneira sistemática para podermos compreender, né? E essa lição, o autor, ele mostra que nós estamos assistindo a uma grande organização que faz oposição ao cristianismo bíblico, né? E esta oposição se desenvolve em escalas religiosa, política, econômica e cultural. Nós precisamos estar alerta, como ele diz. O objetivo é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia que está atuando no mundo em que vivemos. Maravilha. Pastor Elias, a Igreja de Cristo e o Império do Mal é o tema geral dessa lição, desse trimestre em que os professores estarão trabalhando com os seus alunos em suas classes. Como viver neste mundo é o grande dilema, né? Apresentado pelo autor da lição. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E essa lição introdutória, me parece, pastor Elias, que é uma apresentação
exatamente de como esse espírito está dominando todas as áreas da sociedade. Pastor Elias, seja bem-vindo mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Amarildo, nossos irmãos que estão aí do outro lado da tela. E esta lição, ela apresenta um caráter introdutório, o senhor já bem falou, apesar de ela ser de um caráter, digamos que escatológico, em especial o primeiro tópico, digamos assim, não a lição como um todo, tem que se ressaltar isso, tem inúmeras informações, afinal de contas, o livro do Apocalipse, ele é composto de figuras, símbolos e etc. Então, sua mensagem, apesar de ser muito importante, tem essas particularidades. Todavia, o que nós entendemos é que este trimestre, esta temática geral, é um momento muito oportuno para a igreja ser mais preparada ainda para sair vitoriosa diante de um embate que é genuinamente espiritual. Nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra pessoas propriamente, é contra as hostes da maldade que está dominando todo esse sistema, dominando e levando à ruína, porque nós vemos que, na verdade, o sistema como um todo, nos dias odiernos, está já, como o Senhor disse, que o mundo jaz no maligno. Então, nós, na condição de igreja, devemos estar preparados para dar a resposta necessária a todos aqueles que nos interrogarem sobre a esperança que nos move dia após dia. Perfeito. Pastora Amarildo, eu acho interessante, nessa conversa inicial, nesse primeiro bloco, até a gente construir aqui um pano de fundo histórico sobre a Babilônia, né? A Babilônia que aparece lá no capítulo de número 17, que é o texto base para essa lição, me parece que não é uma Babilônia geográfica propriamente, né? Como o próprio autor coloca. Quando nós vamos para o livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nós encontramos a origem da Babilônia, né, desta cidade. E lá, pastor Amarildo, a gente até conversava, antes de entrar no ar, nós conversávamos sobre o filho de Cush, o filho de Cã, né, que gerou Cush e que gerou Nimrod. Nimrod é uma palavra que significa ou rebelião ou valente. Os que trabalham com dicionário, os lexicógrafos, eles divergem, né? Se significa valente ou se significa rebelião. O certo é que Babilônia significa confusão. E o Senhor me falava, né, nós discutimos aqui sobre a Assíria, né, que Nimrod foi quem ali desenvolveu, né, deu o pontapé inicial para aquele grande império. Pastor Epaminondas, como o senhor bem explicou, esse império da Babilônia, ele não surge dos tempos de Isaías, como Isaías bem profetizou, ou a Síria, né? A Síria nos tempos de Jeremias, como Jeremias foi muito usado por Deus para falar sobre Babilônia. Isso vem de milênios, quase 3.000 anos antes de Cristo. O senhor bem falou sobre a figura de Nimrod. Segundo algumas traduções, diz que ele é o poderoso caçador diante do Senhor, mas esse diante significa, como o senhor falou, rebelião ou contra o Senhor, poderoso caçador contra o Senhor. Se tornando ele o primeiro rebelde. O primeiro rebelde. E vem nele, então, a manifestação de ter um governo único. Por isso a ideia de construir a Torre de Babel. A palavra mostra em Gênesis 10, versículo 10, que o princípio do seu reino é Babel. A partir daí se estende para outras cidades, chegando a alcançar a Síria. Então veja, dois grandes impérios já surgiam há quase 3.000 anos antes de Cristo, Babilônia e a Síria. Deus confundiu os homens, houve aquela confusão, mas passados os tempos, esses impérios eles estão fortalecidos. A Síria, no ano 722 a.C., leva o reino do norte, Israel, para o cativeiro, e logo em seguida a Babilônia se levanta também poderosamente, destrói a Síria e conquista Judá. A partir daí vem as influências, as orgias, o que Nabucodonosor fazia e outros reis, outros imperadores. Eles traziam os sábios de Israel para a Babilônia para aprender a cultura da Babilônia.
para serem influenciados pela cultura da Babilônia. E levavam os sábios da Babilônia para os pobres que haviam ficado em Israel, para também influenciá-los através de suas culturas. Então nós percebemos que esse império, ele é ao mesmo tempo físico, mas ao mesmo tempo através de uma cultura, uma influência cultural para dominar os povos através do intelecto. Daí, então, nós temos o tema da lição, né? A igreja diante do espírito da Babilônia. Ou seja, o espírito da Babilônia já estava operando em Nimrod, não era, pastor Maria? Eu me lembro do senhor falou também, antes de nós entrarmos no ar, as duas vezes que Israel, o povo de Israel, foi totalmente destruído e a cidade também, foi por povos descendentes de Nimrod. E através desses dois reinos, né? Quer dizer, o reino de Babel, que o Senhor descendeu até Babel, e também até a Síria. Aí vem a Síria e conquista o reino do norte. Vem Babilônia e conquista o reino do sul. Então a gente percebe que é coisa de muito tempo e a gente percebe que há uma oposição com relação ao povo de Deus. O objetivo deles era destruir totalmente Israel, o povo eleito do Senhor. E é a partir desse espírito da Babilônia, que é desde Nimrod, nós temos essa oposição contra o povo de Deus e, obviamente, contra Deus. E esse espírito, ele está permeando os dias atuais. E é esse a grande ênfase do pastor Douglas Batista nessa primeira lição. Pastor, sim? Até uma observação que nós falávamos também, a questão da Babilônia no sonho de Nabucodonosor. Ele tem aquele sonho da grande estátua e a cabeça de ouro é justamente a Babilônia. Daniel dá a interpretação mostrando que a cabeça de ouro fino é justamente a Babilônia. Aí, a partir daí, em ordem decrescente, vem os medos persas, vem a Grécia, vem Roma e, por fim, os reinos que estarão estabelecidos e o grande reino de Cristo, né, que vai destruir. Mas vejam, que nós precisamos entender que quem domina o corpo é justamente a cabeça. Então, Babilônia está colocado como cabeça de ouro. E não é à toa, pastor, que antes de chamar os comentários do pastor Elias, que o versículo 5, que é o textuário da nossa lição, chama ela de a mãe das prostituições. O que o texto de Apocalipse está querendo dizer com isso? Que ela é a fonte, a geradora de todas as prostituições, e aqui no sentido espiritual, que nós vamos ver, envolve idolatria, misticismo, né, satanismo, ocultismo. E, pastor Marildo, Babilônia acaba que influenciando os outros povos, não apenas a Assíria, mas os romanos. Depois foram, antes dos romanos, né, os medos e os persas, eles foram influenciados. Os gregos macedônios foram influenciados pela cultura babilônica e depois os romanos, até os dias de hoje. E aí, pastor Elias, agora sim, eu me volto ao pastor Elias, para que a gente agora identifique no capítulo 17, pastor Elias, essa grande prostituta. Vamos analisar aqui no capítulo 17, essa personagem que é um tanto quanto esquisita, né? E eu acho uma imagem, até pastor Marildo, pastor Elias, horrorosa, uma das mais horrorosas que a gente pode encontrar nesses símbolos é este aqui. Uma mulher prostituta que está montada em uma besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Essa besta, obviamente, é a do capítulo 13, o anticristo. Mas aqui, pastor Elias, essa grande prostituta, vamos identificar essa personagem aqui. Muito bem, pastor Epaminondas, nós já vimos aqui, então, a introdução, e o senhor falou algo muito importante no que diz para despertar um entendimento do porquê nós estamos usando, né, na lição, ou o comentarista utiliza essa palavra Babilônia. Ela não tem um caráter de apresentar, ou um propósito de apresentar um lugar, não tem um caráter geográfico propriamente. Na verdade, é um simbolismo, né, que aponta para as características de um império que já foi muito bem apresentado aqui pelo pastor Amarildo. E nós vemos que a Babilônia, no todo, ela era foi o berço, aliás, da civilização, né, da época, e influenciando em várias áreas, na área da política, da religião, o meio social e também muito mais o religioso. Então, tudo isso. E nós vemos aqui, pastor Epaminondas, o início da descrição de 3 quedas
muito significativa para a nossa compreensão, que vai nos dar luz para compreendermos as características de todo um sistema religioso presente na atualidade, que contém doutrinas falsas que serão estudadas ao longo deste trimestre. E o nosso propósito aqui é justamente, através da palavra de Deus, fazer com que o povo do Senhor seja despertado para este fim, estar preparado para saber discernir entre aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro. O Senhor falou aqui, então, de início dessas 3 quedas que se apresentam, né, a partir do capítulo 17. Claro, o nosso propósito é no capítulo 17 e nos fala sobre essa grande prostituta. E aqui, na verdade, é a apresentação de uma personagem que será, consequentemente, descrita ou elucidada aqui no segundo subtópico. E se fala da grande prostituta, o Senhor já falou, ela é a mãe das prostituições, digamos assim. E essa palavra, ela inclusive, ela é apresentada por outras, são aquilo que nós chamamos de palavras cognatas, palavras que têm a mesma família como origem. Inclusive aí se apresenta porne, porneo e porneia, significa prostituta, prostituir-se e prostituição. São palavras que têm a mesma origem, e essa prostituição aqui não é necessariamente a realização de relações sexuais ilícitas. Não, está falando isso aqui, prostituição, num sentido muito abrangente. Inclusive, do ponto de vista teológico, a prostituição aqui, ela aponta para a idolatria. Ela aponta para, digamos que, um adultério espiritual. É violar a verdade, é querer vender a mentira como verdade, é querer vender o engano como se fosse o verdadeiro. Então, o propósito da prostituição aqui é no sentido de apresentar tudo aquilo, porque ao longo do tempo, o diabo ele sempre quis imitar o Deus de Israel. O propósito de Satanás é sempre querer imitar o Senhor nosso Deus. E nós sabemos que o que mais se parece, inclusive quando nós tratávamos sobre a mentira e a verdade, nós falamos sobre isso, o que mais se parece com a verdade é a mentira. E o propósito do diabo é deturpar, é enganar, é adulterar aquilo que é verdadeiro para vender como que fosse verdade. Então, nós vemos algo absolutamente importante para que nós estejamos preparados e ávidos para compreender e fazer o necessário discernimento. Ótimo. Essa lição, ela dá base, como eu já disse, para todas as outras. Para a gente compreender como que é importante nós estudarmos esse tema de hoje. O livro do Apocalipse, só a título de conhecimento, o livro do Apocalipse tem 404 versículos. Somente sobre a Babilônia existem 44 versículos, ou seja, mais de 10% o livro do Apocalipse discorre sobre o tema Babilônia, porque de fato esse espírito da Babilônia, que é representado aqui por essa mulher, está atuando desde a queda, desde os tempos em que Nimrod esteve sobre a terra. Então fica muito claro que o espírito da Babilônia aqui, pastor Marido, é um simbolismo, né? É aquilo que ela representa. Nós não vamos nos ater às correntes de interpretação que tem o livro do Apocalipse, que identifica aqui uma cidade literal, que identifica inclusive um segmento religioso. Não, nós não vamos nos ater aqui, não é esse o propósito da lição. O propósito da lição é tomar a representatividade do que simboliza esta mulher, que, pastor Marido, no versículo de número 5, ela tem um nome na sua testa, e ele diz assim: mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições, ela, a mulher e a besta escarlata. A mulher, ela está sobre a besta, né? E nós já identificamos, agora há pouco, que a besta, pastor Marildo, é o anticristo. E isso fica muito claro no capítulo de número 13, quando João viu uma besta que subia do mar, semelhante ao urso, né? Semelhante ao leopardo, ao urso e ao leão, nessa ordem, exatamente nessa ordem.
indicando que é um sistema, né, contra Deus, opositor a Deus, que tem todo o suporte de quem? Do anticristo. E aqui nós temos aspectos tanto religiosos quanto políticos, porque ela tem 7 cabeças e tem 10 chifres. O Senhor já disse também que cabeça indica, né? Indica proeminência, indica governo, indica regência, e chifre fala de poder. Nós estamos diante, então, de uma mulher que representa um sistema, pastor Marildo, maligno, poderosíssimo, que influencia as massas. Esta mulher aqui, que é uma mulher de prostituições e de abominações, nós vimos no capítulo 18, pastor Marildo, no capítulo 18, versículo de número 13, que ela chega a negociar até as almas dos homens. Pastor Marildo, para a gente ver a profundidade, né, do que nós estamos tratando e como que esse espírito opera nos dias atuais em todos os segmentos da sociedade. Há uma influência da parte de Satanás, através desse espírito de Babilônia, né? Influenciando politicamente, no sistema econômico, na cultura, enfim, ela consegue envolver. Eu estava analisando aqui, pastor, que ele mostra que ela se veste, está no subtópico 2, a mulher e a besta escarlate, diz que ela se veste de púrpura e de escarlate, o que significa? É reinado e luxo. Quer dizer, a gente percebe hoje a humanidade em busca do ter. Eles querem ter. Parece que nunca enche, né? Nunca se satisfaz, né? Os seus desejos. Sempre querem mais. Ela também se adorna com ouro, pedras preciosas e pérolas, o que sinaliza o materialismo e o poder econômico. Nós vamos falar da nossa pátria. A gente percebe como é que está o sistema, como eles estão assim, mancomunados de uma forma a dominar, a reger, a ter o controle de todas as coisas. O Salmo 2, pastor, vai nos mostrar que isso não vem dos dias atuais. No Salmo 2, o salmista diz assim: porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se mancomunam e se levantam, veja só, contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: sacudamos de nós as suas cordas. Quer dizer, eles não querem mais a presença de Deus. Só que o mesmo Salmo diz: o Senhor dará risadas acerca dele, o Senhor se rirá. Quer dizer, Deus tem o controle de todas as coisas. E ele ainda continua dizendo que ela tem um cálice em sua mão, que diz respeito às abominações, às imundícies da sua prostituição, que representa toda forma obscena, impura, de contaminação moral e espiritual da sociedade. Realmente, a sociedade, eu vou usar uma palavra forte, mas é necessária, a sociedade está podre. Há um câncer que está corroendo a sociedade. Vocês sabem disso, os pastores sabem, os irmãos são leitores da Bíblia, que a queda da Babilônia no passado, no tempo de Jeremias, logo após Jeremias ter profetizado a queda de Judá, veio justamente através de Belsazar. Quando Nabucodonosor morre, Belsazar assume, e veja o que ele faz. Um dia ele reúne os seus soberanos, seus príncipes, as mulheres, e com muita orgia, prostituição, adultério, como se isso não bastasse, o que ele fez? Mandou buscar as coisas sagradas do templo do Senhor. É necessário observar que foi justamente Nabucodonosor que destruiu o templo do Senhor. O que havia de mais sagrado para Israel, Nabucodonosor destruiu e levou para a Babilônia todos os objetos, taças, pratos e assim por diante. E naquele dia, Belsazar, nas suas orgias, resolveu fazer essa forma de prostituição, adultério, usando as coisas sagradas. Mas naquele dia, nós sabemos pela Bíblia que veio a sentença, uma mão que escrevia na parede, Mene, Mene, Tekel, Ufassim. Quando Daniel deu a interpretação foi: teu reino caiu, teu reino passou. Só que esse espírito de orgia, de influências da prostituição, do luxo, enfim, de tudo que desagrada a Deus, da idolatria, continua no mundo. O espírito do anticristo, Jesus falou acerca disso,
que o espírito do anticristo já está no mundo. João fala sobre isso nas suas epístolas. Sim. O espírito do anticristo já está no mundo, já está atuando, influenciando as pessoas. Jesus disse, o mundo jaz no maligno. E nós, como crentes, precisamos estar atentos até mesmo no que diz respeito à falsa religião, a religião apóstata, o cristianismo apóstata. E quando eu falo isso, é para que os irmãos observem aquilo que vocês estão assistindo. Pastores que se levantam em nome de Deus e fazem coisas perversas, cruéis, deturpando, desconstruindo as verdades do Evangelho. Nós precisamos estar atentos para isso. Esse capítulo de número 17, ele é muito profundo, é extremamente profundo, mas nós precisamos ir para um intervalo e convidar você a permanecer conosco. Nós voltaremos para tratarmos sobre o espírito da Babilônia no sistema religioso, no sistema político e cultural e no sistema econômico. Há uma expressão no capítulo 17 que está na testa da mulher que aparece montada à besta, mistério. Não saia daí, nós vamos entender por que essa expressão aparece no texto sagrado. O intervalo é rapidinho, voltamos já já. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, hoje especialmente inaugurando o terceiro trimestre de 2023 das lições bíblicas da nossa amada EBD. Hoje tratando deste tema maravilhoso, essa lição com a capa muito linda, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Aprendendo hoje sobre a igreja, a primeira lição, a igreja diante deste espírito da Babilônia. E nós falávamos no bloco anterior que ainda iríamos tratar sobre essa expressão mistério que aparece no versículo de número 5 do capítulo 17. E esta expressão aparece na testa da mulher que aparece montada, cavalgando a besta, no capítulo de número 17. Pastor Elias, essa expressão, mistério, ela não está aqui aleatoriamente, ela obviamente tem um significado muito importante. O comentarista diz que a expressão, o termo mistério, indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, mas tem uma conotação muito mais abrangente, né, pastor? Exatamente, pastor Epaminondas, e nós vemos que a palavra mistério, ela aparece várias vezes, inclusive no contexto apocalíptico. Isso significa doutrina secreta, significa um segredo. É o nome de uma cidade, que não propriamente aqui nesse contexto tem a ver com os fatores geográficos, o senhor já falou, mas muito mais, ela é uma espécie de representação daqueles que seguem o seu costume, daqueles que seguem seus caracteres. Então, esta cidade, por sua vez, este nome, digamos assim, é uma espécie de representação de tudo aquilo que carrega para contrariar-se a Deus. Paganismo, sincretismo, são vários fatores que nós, inclusive, iremos ainda estudar ao longo desta lição. E nós vemos que ela foi assim chamada, inclusive na atualidade, neste tempo em que foi escrito, digamos assim, ou foi apresentado para João, a Babilônia da atualidade, naquele tempo, era Roma, né? Era o símbolo daquilo que afastava as pessoas de Deus, ela mesma se afastava de Deus pelas suas particularidades, suas características reprováveis, absolutamente reprováveis diante de Deus. O próprio apóstolo Pedro chamou a Roma de Babilônia por causa da sua depravação moral, espiritual, ética, enfim. São vários fatores negativos que caracterizam esta Babilônia aqui, quando ela é chamada de mistério ou grande Babilônia. Então, se por um lado
a Babilônia, que enquanto que é uma cidade que tem características que representam um povo que tem essa vida moralmente depravada, nós vemos que, pelo outro lado, no mesmo contexto apocalíptico, a Nova Jerusalém, ela é usada para representar o povo de Deus, os eleitos do Senhor, aqueles que farão parte da Nova Jerusalém, aqueles que desfrutarão da eternidade com Cristo. Então, diametralmente oposto à Babilônia, que na época era representada por Roma, digamos assim, é Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, então, nós podemos dizer que é uma oposição a essa Babilônia. Ou seja, não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas, sobretudo, uma cultura contra Deus. É muito mais profundo. É como nós já discutimos no bloco anterior. Desde a fundação de Babel, Babilônia, Assíria, nós temos essa investida contra o santo de Deus e contra o próprio Deus. Inclusive, quando a gente estuda, pastor Epaminondas, capítulo 17, a gente percebe que o que está sobre esta fera é uma mulher. A mulher, no contexto bíblico-teológico, ela muito representa a igreja. A gente vê isso tanto em Efésios, né? O apóstolo Paulo, quando vai falar que a igreja deve ser apresentada ao Senhor sem mácula, sem ruga, sem mancha. E nós vemos Sulamita, por exemplo, lá no contexto veterotestamentário, é um tipo de igreja. Esta mulher aqui, de alguma forma, ela representa a igreja, que aqui é destrinchada como, ou identificada como um segmento religioso, um sistema religioso poluído, arruinado, digamos que perverso, caracterizado por tudo aquilo que é contra Deus, tudo aquilo que vai ao encontro do Senhor. E esta mulher que está sobre a fera, a gente vê que há uma relação profunda, eles andam e atuam numa linha harmônica entre si. É a relação entre a igreja falsa, digamos assim, que não necessariamente seja uma organização previamente, né, estabelecida, mas esporadicamente esses ensinamentos doutrinários falsos, eles existem paralelo ao ensinamento ortodoxo da palavra de Deus. Corroborando com aquilo que o senhor havia dito no bloco anterior, que Satanás está sempre tentando imitar, né, o reino de Deus e as coisas de Deus. A igreja, por Paulo, é chamada de noiva, uma mulher, né? Nós temos a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e no livro do Apocalipse nós temos também essa trindade satânica. Nós temos o dragão, que é o símbolo de Satanás. Nós temos a besta que sobe do mar em Apocalipse 13, verso 1, que é o anticristo. E nós temos a besta que sobe da terra em Apocalipse 13, versículo 11, que é o falso profeta. Então a gente percebe todo essa tentativa de imitar as coisas de Deus. E aí, pastor Marildo, nós agora vamos para o segundo tópico da lição, o espírito da Babilônia, e esse espírito da Babilônia atuando veementemente no sistema religioso, no sistema político e cultural e também no sistema econômico. Eu quero que o nosso querido amigo Albert Júnior coloque na tela aí o slide que contém o resumo deste segundo tópico. Nós vamos ver exatamente isto, né? Que o espírito da Babilônia está agindo no sistema religioso e agora da atualidade, no sistema político e cultural e no sistema econômico. E aqui, pastor, querido pastor Amarildo Coelho, o espírito da Babilônia, ele seduz, né, as pessoas, né, está seduzindo as massas a essa prostituição espiritual que o pastor Elias muito bem colocou, que necessariamente não se trata de uma relação sexual ilícita, mas se trata dessa prostituição espiritual no sentido de ir em busca daquilo que não agrada a Deus, em busca de outros deuses e desse sincretismo religioso. O espírito da Babilônia, pastor Amarildo, está atuando fortemente no sistema religioso, não é? A gente percebe isso. E não é de agora, é desde a antiguidade. Há uma ação perversa por parte de Satanás contra o povo de Deus,
quando o pastor Elias estava falando sobre essa questão da violência contra o povo de Deus, nós podemos trazer à memória dos irmãos que esses grandes impérios, eles agiram contra Israel. Por quê? As profecias que foram faladas pelos profetas falavam de um Messias, falava de um Salvador. E Satanás sempre esteve atento a isto. Até mesmo quando Deus falou para Adão e Eva, que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente, tenho certeza que Satanás está atento a todas essas profecias. Tanto que ele investiu contra Israel, tentando destruir Israel, e eu creio que o objetivo principal é justamente esse, fazer com que não acontecesse. Hoje, mais do que nunca, Satanás está agindo contra o povo de Deus, trazendo uma influência no sistema religioso. Inclusive, eu quero que os irmãos observem comigo esse tópico 2, que fala o espírito da Babilônia no sistema religioso. Veja o que ele diz: o espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Nesse sentido, o culto a ego torna o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites. Além disso, o argumento de liberdade estimula a devassidão por meio do afrouxamento da moral. Veja que a influência está tão grande que, por um momento, está causando uma confusão, até mesmo no meio do povo de Deus. São tantas igrejas que se levantam, são tantos líderes que se autodenominam, mas trazem mensagens que não estão de acordo com a palavra de Deus. Estão sendo influenciados a levar o povo também para uma vida sem tanto compromisso com Deus. Faço uma observação também com relação a essa questão do ganho. Muitos influenciados por Satanás estão vendo no Evangelho um meio de ganho, e Paulo diz que não é. O Evangelho não é um meio de ganho, mas sim de piedade, de compaixão, de misericórdia. Mas muitos líderes estão sendo influenciados pelo espírito de Babilônia, no que diz respeito a luxo, no que diz respeito ao poder econômico. E eu tenho que falar isso, que a palavra de Deus é a verdade. Nós precisamos ter cuidados. As ovelhas de Cristo, aqueles que são conduzidos pelos pastores, estejam atentos, procurem observar mais a palavra de Deus para que você possa discernir quem são aqueles que são enviados por Deus e aqueles que não são enviados pelo Senhor. E nós nos referimos ao versículo de número 13, não é? Ela seria comerciante de almas de homens. Que coisa extraordinária, muito bem lembrado. E aí, pastor Elias, o espírito o pastor Marildo falou sobre o espírito no sistema religioso. Esse mesmo espírito atua em outra frente, porque me parece que esse espírito está atuando em todas as frentes da sociedade. Me parece não, certamente. E agora na seara política e cultural. Exatamente. Esta é mais uma das razões pelas quais, pastor Epaminondas, a palavra Babilônia aqui, e ela é muito evidenciada, o império em si, como base, por causa do seu nível de abrangência, do seu poderio. Então, não só atua no meio religioso, digamos assim, mas também tentando desconstruir a verdade, tentando colocar como que num campo da inutilidade ou da inexistência daquilo que nós chamamos de verdade absoluta, que é a palavra de Deus. E nesse meio, ela atua também no meio político e cultural. Isto nós vemos que no meio cultural existe hoje aquilo que nós chamamos de doutrinação. É uma espécie de instrução paralela, digamos assim, entra-se até num campo, a educação hoje, que na verdade deveria ser um ensino, né, do conteúdo propriamente dito, muitas das vezes entra num campo de doutrinação, levantando-se bandeiras que na verdade são contrárias à bandeira da verdade, à bandeira que nós, digamos, levantamos. No meio político nós vemos que uma tentativa existe da institucionalização do pecado, do erro. Hoje em dia, se você se pronunciar, se você tiver um posicionamento
contrário a essas ideias, a essas ideologias, muitas das vezes é taxado como fundamentalista, como alguém que está ultrapassado. O senhor mesmo leu um texto aí, da forma como nós hoje da igreja somos até chamados pelo próprio STF, né, aí numa decisão que foi tomada pela Suprema Corte, e esse texto que o senhor irá ler agora, inclusive, evidencia muito como nós somos vistos, como nós somos enxergados. Nós vemos que hoje há eu retomo que há uma inclinação profunda de implantar-se e tornar comum, de forma absoluta, o relativismo, digamos assim, moral, relativismo ético, de modo que o que é errado para mim pode não ser para você, e o que é errado para o pastor Amarildo pode não ser para os demais. O relativismo é terrível. Diz que é uma filosofia segundo a qual não existe uma verdade absoluta, todo ponto de vista é válido, não tem certo, não tem errado, não tem uma referência que estabeleça um parâmetro para sabermos o que é verdade e o que não é. Então, esta é a tentativa do adversário das nossas vidas. E o senhor vai ler agora o texto aí com o qual nós somos taxados, né, na atualidade. Isso que o pastor Elias está colocando aqui é exatamente o que o sistema político, né, e também o ativismo judicial está nos últimos dias, como eles estão enxergando e vendo os cristãos de um modo geral. Este é o livro de apoio do trimestre. Eu recomendo que todos os professores tenham este livro, os coordenadores também adquiram para subsidiar suas lições. Na página de número 13, ele diz o seguinte: inclusive, abre aspas, inclusive os cristãos foram designados em recente decisão como pessoas de mentes sombrias, retrógrados, espantalhos moral, e eu estou repetindo, dando ênfase para você perceber como que nós estamos sendo percebidos pelo sistema político. Fundamentalistas religiosos, reacionários morais e outros adjetivos. Estas expressões, esses adjetivos, eles foram extraídos de um acórdão da Suprema Corte Brasileira, em uma decisão, né, em uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Isso está disposto lá no site da nossa Suprema Corte, para vocês verem como que o sistema, pastor Amarildo, está atuando, ele está a todo vapor contra, né, os valores cristãos, contra os princípios esculpidos na palavra de Deus, e nós estamos diante desse espírito da Babilônia que está agindo frontalmente contra a igreja do Senhor. Inclusive, pastor, no sistema religioso, você falou sobre o relativismo. O autor ele mostra que quais são as propostas do comunismo, que é uma doutrina que provoca a erosão da fé bíblica, o relativismo, que o senhor já falou, e que rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica. Por quê? Porque para eles não tem uma verdade absoluta. Para nós, Cristo é a verdade. Eu quero, inclusive, também, pastor Marido, recomendar esse livro aqui a todos os professores de escola dominical, da Nancy Pearcey, né, uma autora contemporânea. Ela escreveu Verdade Absoluta, libertando o cristianismo do seu cativeiro cultural. A lição de número 3 do trimestre vai tratar sobre o perigo do ensino progressista, que é um espectro político que está muito em voga em todo o mundo. E esse espectro político progressista, esquerdista, ele é contrário aos princípios estabelecidos na palavra de Deus, como, por exemplo, eles fazem abertamente apologia ao aborto.
E há uma lição, né, no nosso sumário que vai tratar também sobre isso, pastor Elias, que é a dessacralização da vida no ventre materno. Nós não podemos, de modo algum, aceitar essa enxurrada, né, esse sistema que está vindo frontalmente contra a igreja. Nós não podemos nos adaptar, nós não podemos achar que isso é normal, não é? Nós temos que nos posicionar biblicamente, nós temos que nos posicionar em amor, sim, mas sempre responder qual é a razão da nossa fé, conforme Pedro 5, né? Inclusive, pastor, uma grande ameaça do espírito da Babilônia é justamente através do movimento chamado humanismo. O que é que eles querem? Reinterpretar e ressignificar os mandamentos divinos. E, infelizmente, nós percebemos líderes mundiais que estão dando apoio, dizendo que a Bíblia está ultrapassada. E, para nós, parece que foi Billy Graham que falou, que Sim. a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Não é isso? E o que mais, pastor, me assusta, pastor Elias, pastor Amarildo, o que mais me assusta não é o ataque que vem de fora, mas o ataque que é o fogo amigo de teólogos, líderes religiosos que aderiram ao movimento da teologia neoliberal, que encabeça essa tentativa de ressignificar os textos das Escrituras, inclusive, pastor, textos estes que desrespeitam a padrões éticos e morais. Nós vimos recentemente, né, uma grande convenção de uma igreja, que não é a nossa, excluiu um dos líderes mais famosos do país, querendo ele ressignificar alguns textos da Bíblia, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus, né? Nós vimos uma famosa agora que, eu não sei se é meme, mas algo nesse sentido, que segundo ela, o Novo Testamento precisa ser reinterpretado, é preciso ter uma nova visão de um novo mundo, de uma nova era. Então vejam que tudo isso são expressões que apontam para o espírito da Babilônia. Aquilo que a Bíblia condena, eles dizem que é justamente ódio. Temos que tirar essas partes que incentivam ao ódio. Então, para eles, há necessidade dessa reinterpretação. E o que não fala, pastor Elias, isso que o senhor vai falar aí, mas pontua também sobre esse patrulhamento ideológico. Que você não pode expor a sua ideia, o seu pensamento, que logo chega uma patrulha e lhe cercia o pensar, o falar e o dizer, né? Exatamente, pastor Epaminondas, e isso é terrível nos dias atuais, razão pela qual o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo de número 2, porque tudo isso vem de forma sistematizada, vem de uma forma organizada e muitas das vezes se usa palavras, se usa expressões muito convincentes, assim, digamos a grosso modo, e principalmente os leigos, principalmente aqueles ignorantes, principalmente aqueles que não se debruçam na palavra de Deus, eles se tornam presas fáceis. Então nós devemos estar atentos a isso. Por exemplo, quando se fala do argumento de liberdade, a liberdade, por exemplo, é uma das palavras muito utilizada por eles, mas na verdade eles não querem liberdade, eles querem libertinagem, aquela coisa sem freio, aquela coisa sem regra, aquela coisa sem lei. Daí é que provém, inclusive, o nome iníquo, né? O significado de iníquo é sem lei, não é um dos nomes, porventura, atribuído ao anticristo, lá no segundo livro da Tessalonicenses, capítulo 2, ele é chamado de iníquo, o filho da perdição. Então, isso quer dizer, sem lei, aquele que não tem regra, de modo que basta você se posicionar. Não precisa você ser contra propriamente ou se levantar contra. Basta você se posicionar conforme a palavra de Deus. Conforme o apóstolo Paulo, quando foi repreender os irmãos aos Gálatas, não foi? Ele disse, faço-me vosso inimigo por falar a verdade a vocês, porque a verdade em si, ela faz com que você tome posicionamento. E ao tomar posicionamento, automaticamente, esses aí já se tornarão adversários, inimigos, opositores, que se levantam tudo aquilo
que se chama de Deus, tudo aquilo que é de Deus, eles se opõem, eles estão diante do Senhor como Nimrod, né? Eles estão contra a face do Senhor. Então nós devemos estar atentos quanto a isso. E, por exemplo, pastor, há leis bizarras, há leis terríveis tramitando nas nossas casas, no Congresso, no Senado, leis que pessoas aí afora nem imaginam que existe. Por exemplo, a legalização da pedofilia, sob a justificativa de que é uma opção sexual da pessoa. Imagine explorar sexualmente uma criança sob a justificativa de que aquilo ali é simplesmente a opção sexual do sujeito. Meu Deus, que coisa terrível. Então, são coisas como essas e outras que o inimigo que move, que está por trás dessa seara e atrás, digamos que dessas organizações, é que está direcionando a fim de que tudo isso seja legalizado, institucionalizando, inclusive utilizando aquele instrumento do politicamente correto e outros fatores que nós conhecemos na atualidade. Inclusive, quando o senhor falou com relação às crianças, a pedofilia, há um ponto que nós precisamos considerar. Nos tempos do nascimento de Moisés, o que foi que Faraó fez? Ele foi em busca das crianças para fazer com que, na verdade, é uma ação do espírito babilônico, de Satanás, para fazer com que não surgisse alguém para libertá-los. Né? E aí sabe como foi a condução e também a maneira como Deus protegeu a Moisés. Nos tempos de Cristo, quando os magos chegaram e disseram para Herodes: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Qual foi o propósito de Herodes? Ele averiguou que idade mais ou menos teria e mandou matar todas as crianças. Então veja, no tempo de Moisés estava por acontecer algo, o libertador. Nos tempos de Cristo, o libertador de todas as nações, Cristo. E agora, nos fins dos tempos, o que é que nós estamos vendo? Eles estão novamente se voltando para as crianças, para a destruição das crianças. Eu vejo nisso a volta de Jesus Cristo, o nosso libertador, se aproximando para nos resgatar aqui da terra. Fala-se hoje em 800 milhões de abortos no mundo. No Brasil fala-se em 54 milhões por ano. Olha só, é um número extremamente alarmante, pastor Amarildo, pastor Elias. Como a vida ela se tornou banal. Querem o direito apenas para falarem aquilo que lhes é conveniente. Mas quando é algo contrário ao que eles pensam, não há mais liberdade. E nós estamos vivendo, sim, nesse sistema do espírito da Babilônia, que está atuando e a todo vapor. Está no modo aí, está ligado no modo avançado, tá? O projeto está a todo vapor para a implantação do sistema do governo do anticristo. Parece-me, pastor, também que nas 7 igrejas do Apocalipse a gente consegue perceber esse espírito da Babilônia. A igreja de Tiatira, os irmãos podem verificar, está no capítulo 2, o versículo 20, diz assim: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E no que diz respeito também ao sistema econômico, justamente a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia dizia o quê? Estou rico, não tenho falta de nada. Aí Jesus disse: não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre e cego e nu. Então já havia, nesse período, já havia também essa manifestação do espírito de Babilônia e a reprovação por parte do nosso Senhor. E além disso, né, o comentarista coloca aqui o espírito da Babilônia no sistema econômico, né? O consumo desenfreado, as vantagens ilícitas que se tomam sobre os outros, a corrupção nos poderes generalizado. Isso tudo é o espírito da Babilônia no sistema econômico. Nós estamos vendo como as pessoas, pastor Marido, o senhor falou no bloco anterior e também nesse, né? Como as pessoas são avarentas, inclusive no nosso meio, como as pessoas elas
tem o dinheiro como seu senhor, donas do seu coração. Tudo isso é o sistema econômico influenciado por esse espírito terrível da luxuosidade que é demonstrado no capítulo de número 18. Mas não nos esqueçamos, o reino de Deus está vindo aí e ele vai julgar a todos com justiça e equidade. É a rocha, né, pastor, que foi cortada sem auxílio de mãos, lá em Daniel, capítulo de número 2, a partir do verso de número 33. E aquela rocha cresceu, cresceu, cresceu e encheu a terra e os céus. Esses reinos serão destruídos, né? Todos. Todos os reinos, né? Todos que existiram ali naquele sonho da Nabucodonosor, da estátua. A gente percebe que a rocha vem, fere os pés e há uma destruição, né? Em ordem crescente. Fere os pés e toda a estátua é esmiuçada. Né? Curiosamente, né? A estátua tem 10 dedos e a besta, ela tem 10 chifres, são 10 poderes. E a mulher, a prostituta, está sentada sobre aquela besta que é o anticristo. São governos, são reis que serão totalmente, pastor, destruídos, aniquilados pelo poder do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores que está vindo aí para julgar a terra. Vamos para mais um intervalo comercial, voltamos já já, não saia daí. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical. Hoje uma aula, podemos dizer, inaugural do trimestre, posto que estamos iniciando mais uma série de lições, onde certamente iremos crescer em graça e em sabedoria diante de Deus. Hoje, estudando a primeira lição dessa temática tão maravilhosa, né? Nós estamos analisando sobre a igreja diante do espírito da Babilônia. É um trimestre um tanto quanto composto de lições delicadas, às vezes complexas, mas que, com a ajuda do Senhor e do seu Espírito, nós iremos realizar uma obra extraordinária para Deus, tanto aqui na programação, quanto lá em sala de aula com os nossos alunos. Para tanto, eu quero indicar alguns materiais auxiliares de subsídio aos nossos amados professores. Você não pode deixar de ter a revista Ensinador Cristão. Ela traz vários elementos, subsídios complementares à preparação semanal da sua aula. Eu quero indicar também esse livro do pastor Elinaldo Renovato, Ética Cristã, confrontando as questões morais do nosso tempo. Inclusive, este livro, ele é oficialmente um dos subsídios para o preparo das nossas lições. Além do livro de apoio, que nós já indicamos a vocês aqui, eu também devo falar sobre este lançamento da CPAD, o Ethos Pentecostal na Esfera Pública, Valores Cristãos, Política e suas relações com o Estado Democrático de Direito, à luz da Declaração de Fé Assembleiana. Este livro, ele é de autoria do também autor da nossa lição, o querido pastor Douglas Batista. Com esses materiais de apoio, você certamente terá elementos, né? Você terá materiais para melhor preparar a sua aula, a fim de que os seus alunos possam continuar crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Vamos para o terceiro tópico da nossa lição e na tela está aí o slide contendo os subtópicos do terceiro tópico, que diz: a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Nós já aprendemos o que significa esse espírito da Babilônia, esta expressão. Já vimos que ela é uma expressão usada pelo autor figurada, não necessariamente literal. Nós já aprendemos sobre o espírito da Babilônia em várias esferas e agora nós vamos ver como a igreja irá se posicionar diante desse espírito da Babilônia. Em primeiro lugar, não negociar a ortodoxia bíblica.
Em segundo lugar, formar o caráter cristão. E, por fim, aguardar a volta de Cristo, o tópico, o subtópico, dentre os quais aquele que mais nos chama a atenção aqui na lição de hoje, retornando assim a um caráter escatológico que vimos lá no primeiro tópico. Pastor Elias, diante desse espírito da Babilônia, nós, enquanto igreja, coluna e firmeza da verdade, que temos e levantamos a bandeira da fé e que batalhamos conforme Judas, né? E Judas fala que nós devemos batalhar pela fé, né? Essa batalha aqui envolve exatamente essa apologia, essa defesa da fé cristã. E conforme também Pedro diz, respondendo a tantos quanto perguntar qual é a razão da vossa fé. Nós não podemos negociar esses valores, pastor Elias. Com certeza, pastor Epaminondas, pastor Amarildo, conformar significa aceitar a forma, se sujeitar a algo que é proposto. E a recomendação do apóstolo Paulo é justamente não se conformar, não aceitar essa forma, não se submeter a esse parâmetro. Ele diz em Romanos 12, dizendo, verso 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Em 2 Tessalonicenses, pastor, capítulo de número 2, verso de número 15, o texto diz assim, assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele recomenda e ele instrui, claro, quase como um caráter imperativo, para que nós tenhamos um posicionamento, para que nós preservemos aquilo que caracteriza, digamos assim, ou pelo menos deve configurar nossa vida cristã, em cima desses dois vocábulos que inclusive são trazidos aqui no primeiro subtópico, que é a ortodoxia e a ortopraxia. Isso, ortodoxia, digamos que é aquela crença correta, aquela fé que é, digamos que, desenvolvida corretamente e efetuada corretamente, e ortopraxia é aquela prática correta, ou seja, você não só prega, você não só desenvolve a crença certa, mas a sua prática também corresponde àquela doutrina reta. Então, a combinação, digamos que direta, correspondência entre ortodoxia e ortopraxia é o plano mais ideal, é o plano mais adequado para que todo cristão venha vencer, venha superar estes enganos e, claro, não ser enganado, não se tornar presa fácil, como nos fala o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo de número 2, pastor Epaminondas, me permita ler, verso 4 diz assim, digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Então, o apóstolo Paulo está alertando os irmãos a permanecerem na firmeza da vossa fé em Cristo. Verso de número 5, ele finaliza dizendo assim, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ele está de alguma forma dizendo aqui que nós só superaremos, só seremos, digamos assim, desvencilhados dessas propostas, dessas sutilezas do adversário, somente se nós atentarmos diligentemente para a palavra de Deus. A palavra de Deus que não passa, a palavra de Deus que não vence, a palavra de Deus que não é superada, não é vencível, a palavra de Deus que é perfeita, que é inabalável, que é permanente em nossas vidas. Assim, pastor Elias, a primeira posição da igreja diante do espírito da Babilônia é não negociar a ortodoxia, ou seja, aquilo que nós temos como fé correta, né? E nesse pensar, nós, pastor Amarildo, não podemos negociar mesmo, ainda que custe a nossa própria vida. Nós temos vários exemplos. João Batista não negociou.
perdeu a cabeça, mas não negociou os seus valores. Lá em Apocalipse, na igreja de Pérgamo, no capítulo 2, o pastor daquela igreja, Antipas era o nome dele, foi morto entre os irmãos. E a morte daquela fiel testemunha, Jesus chama ele assim, não é, pastor Marido? Minha fiel testemunha. A morte dele é descrita por um dos pais da igreja, chamado, me fugiu da memória, rapaz, quem descreveu a morte de Antipas. Tudo bem, depois eu lembro. Diz que ele foi colocado, pastor, dentro de um bezerro de bronze e atearam fogo. E ele morreu queimado, mas ele morreu queimado dando glória a Jesus, cantando louvores a Deus. Não negociou a sua fé, não negociou os seus valores. Policarpo também foi. Policarpo. Não negociou a fé. Exatamente. Policarpo foi assim, muito parecido. Estevão. Paulo teve a sua cabeça, né, cortada. João foi levado à ilha de Patmos e, segundo a tradição, foi lançado em um tacho de azeite fervendo, mas não negociou. Ainda que custe, não é, pastor Elias? Hoje a igreja, ela tem que se posicionar. E é isso que eu acho muito interessante desse trimestre, pastor Marildo. Em cada uma das lições é um posicionamento ético e moral da igreja. Não, nós defendemos isso pela Escritura. Nós não vamos negociar os valores da vida, nós não vamos aceitar que a vida seja banalizada, nós não vamos negociar a questão da masculinidade bíblica, da postura da mulher, enfim. Foi um conselho dado pelo próprio Cristo a uma das igrejas da Ásia: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Muito bem lembrado, pastor Amarildo. E a segunda posição, pastor Elias, pastor Amarildo, da igreja diante desse espírito, o comentarista, eu acho que eu falei com o pastor Elias, eu acho que eu falei com o senhor também, eu acho que ele foi muito, mas muito usado por Deus, que ele fecha a lição como nós devemos nos comportar, nos posicionar diante desse espírito. E a segunda posição da igreja é formar o caráter cristão. Pastor Amarildo, Jesus disse que é papel da igreja, é função da igreja ir por todo mundo, pregar o evangelho, né, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele diz, ensinando, mas é tarefa da igreja a formação do caráter do novo convertido e do cristão como um todo. Por quê? Do contrário, pastor Marildo, isso eu concordo. A falha na formação moral de um membro gera pseudos crentes, gera pseudos cristãos, e isso reflete na conduta desses crentes que são carnais, né? Escravizados, conforme o autor coloca aqui, escravizados pela carne. Então, pastor Marildo, a posição da igreja é formar caráter de Cristo na vida dos seus discípulos, né, por assim dizer. O pastor Elias, ele bem explicou sobre esses dois termos, ortodoxia e ortopraxia, né? Que é a crença correta, o viver correto. É isso que se espera do verdadeiro cristão, daquele que nasceu em Cristo. Paulo diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas se passaram e eis que tudo se fez novo. É inadmissível alguém dizer que teve encontro com Cristo e ceder às influências do espírito da Babilônia. O que se espera desse caráter cristão? Uma mudança no modo de pensar e de agir de todos aqueles que pertencem a Cristo. Agora veja o interessante, o autor, ele faz menção de algo que eu amo falar sobre isto. Ele diz que isso só é possível através do fruto do Espírito. Todos nós precisamos dessa ação do Espírito Santo de Deus. É isso que vai identificar o verdadeiro cristão. Eu, ousadamente, faria uma pergunta a você. Você sabe qual é o fruto do Espírito? Como você pode orar a Deus e dizer, Senhor, me dá o fruto do Espírito, se você não sabe nem o que é o fruto do Espírito? Paulo elenca dizendo que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Pastor Elias, pastor Paminondas, um crente cheio, transbordando do fruto do Espírito, é nova criatura. As suas atitudes são atitudes que glorificam a Deus.
Eu fico aborrecido com cristãos, eu já ouvi cristãos, eu fico aborrecido de dizer, eu nasci desse jeito, é o meu temperamento e vou morrer desse jeito. Não, querido. Em Cristo, os temperamentos são controlados. Existe até um livro, eu creio que tem na CPD, de Tim LaHaye, Temperamentos Controlados pelo Espírito. Esse seu temperamento sanguíneo, esse seu temperamento, é o sanguíneo colérico, melancólico, o fleumático, né? Isso aí pode ser controlado, existem virtudes gloriosas nesse temperamento, mas esse efeito só será produzido se você buscar da parte de Deus o fruto do Espírito. Aí sim, você cheio do Espírito Santo, você terá poder para resistir qualquer influência do Espírito da Babilônia. Que maravilha. E aí, pastor Elias, como a igreja deve se posicionar diante do Espírito da Babilônia? Em primeiro lugar, vimos que é não negociando a sua ortodoxia. Em segundo lugar, na formação do caráter cristão. E em terceiro lugar, esperando, aguardando a volta de Cristo. Eu acho que essa, pastor Elias, deve ser de fato a posição da igreja, né? Esperando Jesus. Ele vai voltar, ele prometeu. Com certeza, pastor Epaminondas. E nós vemos que ao longo da Bíblia, muitas promessas são feitas para os crentes. Mas nós temos a promessa, que é a maior, que é a principal, que é a soberana, digamos assim, e esta é a promessa que Ele nos fez. Então, uma vez que nós estamos numa trilha, nós estamos numa caminhada, e nós temos um final dessa caminhada, que é a culminância de todo o nosso labor aqui, de todo esse batalhar pela fé. Uma vez que quando nós estivermos na eternidade, nós não precisaremos necessariamente batalhar pela fé, porque nós estaremos num outro estado, um estado de glória, caracterizado pela incorruptibilidade, pela imortalidade. Todavia, isso sendo a culminância, isso só há de acontecer se nós observarmos diligentemente estes outros aspectos que já precederam este. Todavia, nós devemos fazer tudo isso que foi recomendado, inclusive aqui no tópico 3, que caracteriza o posicionamento do crente. E isto nós fazemos alimentado por esta esperança. A esperança de que um dia nós estaremos com Cristo. Esta esperança, ela deve motivar, ela deve, digamos que, estimular cada crente a viver no Espírito, a andar no Espírito, a fazer com que o fruto do Espírito seja desenvolvido nele, a fazer com que ele apresente para os demais da sociedade uma vida verdadeiramente convertida, que dá sinais e evidências de que ele é um nascido de novo. Então, tudo isso são fatores que vale a pena e são motivados por esta esperança maior, que é a volta de Cristo. Nós aguardamos e, como nos disse João, na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 2, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós o veremos como Ele é. Então, apesar das guerras, apesar das apostasias, apesar das inversões de valores, e tudo isso são elementos que precedem a volta de Cristo, que é iminente, nós estamos firmes e nós queremos a cada dia e devemos procurar não ser um crente de uma fé superficial, uma fé rasa, uma fé que muitas das vezes o pastor Hernando Dias Lopes diz que hoje se tem muita fé que tem extensão, mas não tem intensidade, profundidade. Então nós devemos ter uma fé intensa e cada vez mais primar por esta volta, que é a culminância de todos os acontecimentos que nós aguardamos que em breve há de acontecer. O povo de Deus que aguarda a vinda de Jesus, pastor Marildo, deve seguir o que está em Hebreus 12, 14, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Diante do espírito da Babilônia e dessa influência, porque as universidades, pastor Elias, nós já vimos aqui, estão tomadas, influenciadas pelo espírito da Babilônia, né? As casas legislativas estão tomadas, o poder político está tomado,
a cultura, a música, né? As artes, pastor Amarildo, todos estão sendo influenciados pelo espírito da Babilônia. A religião está sendo influenciada pelo espírito da Babilônia. Mas nós, que somos da luz, nós não podemos ser influenciados, né, por esse espírito. Nós não podemos ser Maria, vai com as outras. Nós temos que ter a nossa posição, a nossa confissão de fé, a nossa declaração de fé. Nós precisamos declarar isso, professar isso, não é, pastor Elias? Paulo aos Romanos, pastor Amarildo, ele diz: rogo-vos, capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí o verso seguinte ele diz: e não, ou seja, não devemos sofrer a influência, mas nós devemos o quê? Influenciar, nós devemos transformar. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? E essa renovação é pela palavra de Deus. Nós não podemos deixar influenciar pela cultura. O senhor bem falou, pela cultura. Infelizmente, nós vemos jovens cristãos que passam, às vezes, o dia ouvindo músicas mundanas, às vezes músicas inglesas, que eles nem sabem o significado que está contido ali, apenas acham bonito. E muitas vezes, ali são expressões que desvalorizam os princípios morais e espirituais e assim por diante. Nós precisamos ter muito cuidado, e só é possível, volto a afirmar, só é possível através de uma vida cheia do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo de Deus. Ou seja, pastor Marido, só é possível transformar quem já foi transformado pelo Espírito de Deus, Santo. Quem é cheio do Espírito, quem vive no Espírito. Somente a partir, previamente, dessa transformação, é que pode impactar nas outras vidas uma transformação. É interessante que o Senhor, em uma das parábolas de Jesus, ele mostra que o Senhor, ele busca os frutos. Em uma das parábolas, Jesus diz que um certo homem tinha uma vinha e, ao chegar, procurou frutos e conversou com o viticultor. Ele encontrou uma planta que não estava vingando. Ele disse: até quando, veja a pergunta, até quando esta planta ocupará a terra inutilmente? Arranca, lança fora. Aí o viticultor, com muito cuidado, disse: não, meu senhor, deixa por mais um ano. Tipo assim, eu vou cuidar, vou adubar. Se der fruto, bem, se não der. Então, o Espírito Santo, ele trabalha em nosso favor, para que nós venhamos a gerar frutos. Agora, precisamos cooperar, dando liberdade, né, para que o Espírito de Deus faça essa obra. Que maravilha! Nós vamos encerrar esta lição maravilhosa. Aprendemos muito aqui com os nossos comentaristas. Ficou muito claro que o espírito da Babilônia está atuando em todas as esferas da sociedade e que nós devemos estar aguardando a vinda de Jesus. Jesus voltará muito em breve, foi a promessa que ele fez em João capítulo de número 14, Hebreus 10 e 37, ainda em um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará, ele voltará para arrebatar a sua igreja, e ele vai arrebatar a sua igreja antes do período da grande tribulação. Nós acreditamos, confessamos no arrebatamento pré-tribulacional. Nós temos elementos bíblicos que apontam para este arrebatamento antes do aparecimento da besta e também desta mulher que assenta a besta. Portanto, aguarde Jesus, espere no Senhor, porque a nossa redenção, ela está mais próximo de nós do que ontem. Nós aguardamos Jesus vindo gloriosamente, poderosamente, triunfantemente, para então levar os santos desta terra, para arrebatar a sua igreja aos céus, onde nós estaremos para sempre na presença do Senhor. Nós assim encerramos esta lição maravilhosa e queremos lhe convidar para acompanhar todas as semanas. Nós estaremos aqui, né, nesta programação abençoadora. Você que está assistindo pela primeira vez este programa, todas as semanas nós estamos apresentando este programa, a Escola Bíblica Dominical, que não deixa de ser também abençoadora, além de ser subsídio aos nossos professores.
mas não perca os próximos programas. A cada semana nós temos aqui uma lição muito, mas muito abençoadora. Fique em paz com a sua casa, a sua família, aguardando Jesus voltar. Até o próximo programa, querendo Deus. Vamos encerrar este programa e eu peço ao querido pastor Elias que nos despeça em oração. Vamos orar. Bendito Deus, poderoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu perdão, Senhor Deus, por estarmos aqui nesta oportunidade. Senhor, continua abençoando os teus servos, ó Pai, pastor Epaminondas, pastor Amarildo, cada um, suas famílias. Pai, abençoa o nosso pastor presidente, pastor Salles, sua família. Deus, nós te apresentamos cada um dos teus filhos, ó Pai, bem como cada família que está agora conosco nesta programação. Que a bênção do céu, que as mãos poderosas do Senhor estejam sobre a vida, sobre a casa, sobre a família de cada um deles, ó Deus. Pai, abençoa a mente de cada um dos que agora nos ouvem, ó Pai, que a Tua palavra venha causar efeitos extraordinários, ó Pai, e mudanças, ó Pai, permanentes, para a glória, para a honra e para o louvor do Teu nome. Senhor, nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém.